Não seriam 7 explosões. Seria o minuto em que a Terra deixaria de funcionar como mundo único. Porque o mais assustador não seria o clarão. Seria descobrir que milhões de pessoas, mesmo sem ver nenhuma bomba, teriam a vida destruída nas horas seguintes. Uma em cada continente, no mesmo instante. E o planeta inteiro perdendo ao mesmo tempo vários pontos de estabilidade. Este vídeo não é sobre explosão pela explosão. É sobre o que aconteceria minuto a minuto, dia a dia e mês a mês, quando o sistema humano global quebrasse junto. Vamos assumir a regra exata. 7 detonações nucleares de grande porte ocorrem ao mesmo tempo, uma em cada continente, em áreas capazes de quebrar comando, logística, vida urbana e lançar fumaça suficiente para alterar o depois. Primeiro, o sistema para. Depois, a vida deixa de ser simples de manter. E por fim, até o clima entra na conta. O pior não seria sobreviver ao clarão, seria viver no que vem depois. A aviação aprende rápido demais o que aconteceu. Rotas são interrompidas, comunicações entram em choque, aeroportos congelam decisões. O problema não é só quem estava perto das explosões, é um céu inteiro ficando sem comando confiável. A comunicação não some inteira, ela piora do jeito mais cruel. Excesso, ruído, queda parcial, informação desencontrada. Milhões tentam localizar alguém ao mesmo tempo e descobrem que a rede não foi feita para suportar esse tipo de desespero. Bolsas param, plataformas travam, moedas oscilam, seguro entra em pânico. O dinheiro continua existindo, mas o sistema que dá ritmo a ele perde confiança no mesmo minuto. Mesmo em cidades sem clarão no horizonte, supermercados enchem, postos lotam, dinheiro some dos caixas, estrada trava. Longe da explosão não significa longe do colapso. Governos precisam responder sem saber se houve ataque maior, sequência, erro, retaliação ou guerra aberta. O planeta inteiro sente a mesma pergunta correndo pelos gabinetes. Isso acabou ou acabou de começar? Na primeira noite, o planeta inteiro dorme mal pela mesma razão. Ninguém sabe se vem outra onda. O céu escurece em algumas regiões, a informação continua falha e a confiança some antes da luz. Movimento global depende de precisão. Quando precisão vira medo, o navio não atraca, a carga não sai, o avião não recebe janela segura. O sistema não fecha por ausência de máquina, fecha por falta de coordenação. Quando o medo escala globalmente, fronteira fecha antes de raciocinar. Voo é cancelado, visto trava, caminhão para, estrada militariza. A circulação deixa de ser liberdade e vira risco administrativo. Há um momento em que o colapso ganha rosto de carga imóvel. Caminhão com remédio, sangue, alimento perecível e vacina parada em fila. Motor ligado, documento travado, destino incerto. A vida começa a vencer no relógio antes de vencer na estrada. Uma detonação isolada já cria vertigem. 7 ao mesmo tempo criam outra coisa: paranoia estratégica planetária. Países começam a agir não apenas pelo que sabem, mas pelo que temem que venha a seguir. Hospital, bombeiro, polícia, defesa civil, tudo entra num tipo de sobrecarga que não cabe em protocolo normal. A primeira pergunta deixa de ser quem foi atingido, vira o que ainda conseguimos manter de pé. Depois do choque inicial, a pergunta muda. Não é mais só quem sobreviveu ao ataque. É quem consegue manter água, energia, comida, remédio, frio, transporte e lixo funcionando enquanto o sistema inteiro range. Muita gente só percebe que a civilização é frágil quando a água some da torneira. Bombear, tratar, distribuir e testar água limpa depende de energia, pessoal, produto químico, rota e confiança. Tudo isso já estaria ferido. Gerador ligado, corredor lotado, equipe contando combustível, filtro, oxigênio, gelo, bateria. Dentro da UTI, a diferença entre sistema funcionando e sistema falhando deixa de ser conceito, vira minutos. No fim do primeiro dia, o supermercado vira radiografia moral. Prateleira vazia, fila longa, limite por pessoa, caixa inseguro, boato correndo pelo corredor. Comida ainda existe, o sistema de chegada dela é que começou a falhar. Hospital, clínica, ambulância, paciente crônico, geladeira de insulina, antibiótico, anestésico, filtro, seringa. A cadeia do cuidado é longa demais para resistir intacta quando energia, frio, estrada e papelada quebram juntos. Banho menor, luz apagada,
gás economizado, comida racionada. A grande geopolítica entra no apartamento por meio da contagem. Quando a manutenção da vida fica difícil, cada casa vira centro de gestão da escassez. Há um momento em que a cidade revela que está doente. Não é quando o noticiário diz. É quando o coleta atrasa, esgoto pressiona, descarte médico acumula e o cheiro muda a paisagem. Quando a vida organizada cede, os lugares mudam de função. Escola vira abrigo, ginásio vira distribuição, igreja vira posto de escuta. A cidade sobrevive reaproveitando o que foi construído para outra coisa. Não é só a cidade que sofre. Fertilizante, diesel, peça, semente, transporte, armazenagem, exportação. O campo depende da mesma civilização que acabou de perder o equilíbrio. País longe da zona mais escura ainda pode comer pior, pagar mais, receber menos e esperar mais. O colapso moderno viaja pela cadeia de abastecimento, antes de viajar pelo mapa político. A civilização recente se acostumou a viver sem estoque, sem folga e sem paciência. Depois de um choque global desses, o planeta aprende brutalmente a diferença entre eficiência e resiliência. E então o vídeo muda de escala, porque o problema não termina nas cidades e nos estoques. Se incêndio suficiente sobem fumaça e fuligem para a atmosfera, o céu entra na conta do evento. Dias depois, algumas regiões começariam a perceber um detalhe errado demais para ser ignorado. A luz parece menos limpa. O dia não vira noite, mas pede clareza. E isso basta para inquietar um planeta inteiro. Com menos luz chegando direito e o sistema atmosférico ferido, temperatura, estação, chuva e produtividade agrícola começam a sair do compasso. O problema agora deixa de ser só político, vira planetário. No campo, a crise ganha outro nome: luz errada, frio fora de hora, chuva insegura, calendário quebrado. A plantação não entende geopolítica, só falha quando o céu muda de regra. Porto, pesca, costa, temperatura superficial, transporte marítimo. Tudo começa a responder a um planeta menos estável. Não seria um único inverno cinematográfico. Seria uma ressaca climática espalhada no tempo. Existe um tipo de medo que entra pela luz. Quando o meio do dia perde brilho e parece mais fraco do que deveria, o corpo percebe antes de a teoria fechar a conta. Mercado global, produção, seguro, crédito e investimento já estariam feridos. Com clima entrando na conta, a economia deixa de discutir crescimento e passa a discutir prioridade, reserva e sobrevivência organizada. No começo era pânico, depois virou espera. Espera por combustível, por remédio, por papelada, por escolta, por autorização, por caminhão, por chuva certa. A civilização não some, ela desacelera até doer. Quando escassez, medo e comunicação falha se combinam, a política tende a endurecer. Mais controle, mais triagem, mais discurso de ordem, mais exceção. O caos não governa por muito tempo sem que alguém tente governá-lo na marra. Uma criança nascida meses depois não entenderia a palavra normal do mesmo jeito. Cresceria num mundo onde água, luz, comida, fronteira e céu já não significam o que significavam antes. Isso importa dizer. A Terra não explodiria. O oceano continuaria aqui. As montanhas continuariam aqui. O problema é outro. O sistema humano global sairia do trilho ao mesmo tempo e voltar não seria rápido. A imagem final do cenário não é um planeta morto. É um planeta vivo, habitado e profundamente errado no ritmo. Infraestrutura ferida, confiança menor, clima alterado, cidades tensas, horizonte encurtado. Talvez esse seja o ponto mais duro do episódio. O verdadeiro efeito de uma bomba em cada continente não seria destruir 7 lugares. Seria quebrar o mundo inteiro ao mesmo tempo. Porque quando choque, manutenção da vida e clima entram juntos na mesma conta, o evento deixa de ser episódio, vira era, o clarão acaba, o século seguinte é que começa. A modernidade parece sólida porque esconde o quanto depende de coordenação fina, paz relativa, logística contínua e céu previsível. 7 detonações simultâneas arrancariam essa ilusão de uma vez. Então a pergunta não é quantas cidades seriam atingidas. A pergunta é outra. Quanto do mundo ainda funcionaria quando comunicação, comando, suprimento, confiança e clima falhassem juntos? E se o verdadeiro terror não fosse a explosão,
mas o instante em que a Terra deixasse de conseguir funcionar como sistema.